Capítulo 19. Significados figurativos da lei do Antigo Testamento. O pensamento de Pascal é sensível e sutilmente equilibrado entre o uso de expressões simbólicas e literais da verdade. Abre aspas. Se submetermos todas as coisas à razão, nada restará à nossa religião que seja misterioso ou transcendental. Fecha aspas. Ele argumenta. Porém, mencionando Agostinho, ele acrescenta, abre aspas, a razão jamais deveria ceder, exceto se julgasse que há ocasiões em que seja necessário que isso ocorra. É certo, portanto, que a razão deve ceder quando ela deve ser submissa. Fecha aspas. Eis porque expressões figuradas da verdade são importantes, como a erudição moderna está reconhecendo uma vez mais. Assim, Pascal pergunta, abre aspas, por que Jesus não veio de maneira mais óbvia, ao invés de provar quem ele era por meio das previsões do passado? Por que profetizou de si mesmo de maneira figurada? Fecha aspas. Assim, à luz de sua inefável natureza, toda a conversa sobre Deus deve ser na linguagem metafórica. Abre aspas. A última ação da razão é o reconhecimento de que há um sem número de coisas que transcendem a compreensão racional. É um caso débil se não reconhecer isso. E se coisas naturais estão além da razão, o que dizer de realidades sobrenaturais? Fecha aspas. Ainda assim, Pascal empregou o pensamento equilibrado de que, ao contrário da noção grega sobre, entre aspas, universais, há também um conteúdo literal na verdade divina, pois ele é o Deus da história, o Deus de poderosos feitos em benefício do povo escolhido, Israel. A verdade é especificada e, em seu caráter literal, não contraria a razão. Como ele mesmo observa, a religião torna-se absurda e ridícula se nós ofendemos os princípios da razão. Então, retomamos a própria linguagem de Pascal quando ele lida com o caráter figurado do Antigo Testamento. Gostaríamos de argumentar que o Antigo Testamento é apenas figurativo e que, ao abordar bênçãos temporais, os profetas queriam expressar outros tipos de bênção. Em primeiro lugar, isso seria indigno de Deus. Os profetas expressaram claramente a promessa de bênçãos temporais e, assim, é absurdo argumentar-se que suas declarações são obscuras e, por isso, seus significados não serão compreendidos. Portanto, parece que o significado oculto que alegam não ter sido claramente revelado explica por que eles arguíram que deve haver outros sacrifícios, assim como outro Redentor. Eles argumentam que o significado não será entendido antes de seu cumprimento. Veja Jeremias 33. A segunda evidência é que suas afirmações são contraditórias e se anulam mutuamente. Se concluirmos que pelas palavras, entre aspas, lei e sacrifício, o significado era simplesmente, entre aspas, aquele dado por Moisés, isto será uma contradição grosseira e patente. Assim, alguns sustentam que há um outro significado e que algumas vezes se contradizem em uma mesma passagem. Há ocasiões em que apenas podemos fornecer uma boa descrição, reconciliando os elementos conflitantes em nós mesmos, e não é suficiente exibir uma sucessão de qualidades harmoniosas sem reconciliar as antagônicas. Para compreender o significado de um autor, é necessário harmonizar todas as passagens conflitantes. A fim de compreender a Escritura,
um significado precisa ser encontrado de modo a harmonizar todas as passagens contraditórias. Não basta ter um significado que se encaixe em algumas passagens que simplesmente parecem convergir. Deve haver um que reconcilie mesmo as passagens contraditórias. Todo escritor possui um significado ao qual todas as passagens conflitantes estão subordinadas, caso contrário, seu trabalho é em vão. Não podemos afirmar que as Escrituras e os profetas são sem nexo. Com certeza, sua importância é inegável. Desse modo, devemos buscar um sentido que harmonize todas as contradições. O verdadeiro significado não é aquele dos judeus, mas em Jesus Cristo, todas as contradições são reconciliadas. Os judeus não eram capazes de reconciliar o fim da linhagem real predita por Oséias com a profecia de Jacó. Oséias 3:4, Gênesis 49:10. Se aceitarmos a lei, os sacrifícios e o reino como realidades, não podemos reconciliar todas as passagens que lhes fazem referência. Assim, segue-se que tais elementos devem ser considerados apenas de modo figurado. Nem mesmo deveríamos tentar reconciliar as diferentes passagens de um mesmo autor, ou de um livro ou capítulo, que mostrassem claramente a intenção do autor. Por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 20, lemos, abre aspas, também os abandonei a decretos que não eram bons e a leis pelas quais não conseguiam viver. Fecha aspas. Quando a palavra de Deus, que é verdadeira, é falsa no sentido literal, ela é verdadeira no espiritual. Abre aspas. O Senhor disse ao meu Senhor, aspas, senta-te à minha direita. Fecha aspas. Não é verdade em termos literais, mas sua aplicação espiritual é veraz. Em tais expressões, Deus está falando em termos humanos, mas isto simplesmente possui o mesmo significado expresso pelos homens quando fazem uso da mesma expressão. Este verso apenas indica a intenção de Deus e não a maneira como ele irá agir. Portanto, também está escrito, abre aspas, o Senhor sentiu o aroma agradável, fecha aspas, Gênesis 8:21, e o recompensará com uma terra rica. Isto significa que Deus tem a mesma intenção que um homem que sente um doce aroma e o recompensa com uma terra rica. Deus possui a mesma intenção com relação a você, porque você tem a mesma intenção com relação a ele, semelhante a um homem com respeito a alguém a quem ele oferece seu aroma agradável. Em outra passagem, encontramos, aspas, a ira do Senhor acendeu-se, fecha aspas, Isaías 5:25, que ele é entre aspas, Deus ciumento e assim por diante. Uma vez que as coisas de Deus são inexprimíveis, elas não podem ser ditas de outra maneira que não seja em termos humanos, como a igreja ainda faz. Assim está escrito, aspas, pois ele reforçou as trancas de suas portas, fecha aspas, Salmos 147:13. E assim por diante. Concluindo, não podemos atribuir à Escritura significados que ela não revela possuir. A chave para o simbolismo é fornecida por Jesus. Jesus Cristo abriu suas mentes de modo a entenderem as Escrituras. Duas grandes revelações foram feitas. Primeiro, tudo veio até eles por meio de simbolismos. Aspas, um verdadeiro israelita, de fato serão livres, o verdadeiro pão do céu. João 1:47, 8:36, 6:32. Segundo, um Deus humilhado até a cruz. Cristo precisou sofrer para entrar em sua glória, abre aspas, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, fecha aspas, Hebreus 2:14. Símbolos.
A letra mata. Tudo surge na forma de símbolos. Foi necessário que Cristo sofresse e fosse humilhado por Deus. Esta é a chave que o apóstolo Paulo nos fornece. 2 Coríntios 3, 6. Circuncisão do coração, jejum e sacrifício verdadeiros. Templo real. Romanos 12, 29. O profeta mostrou que tudo isso tinha que ser espiritual. Pois não é a carne que perece, mas é a carne que não morre. João 6, 53 a 57. Aspas. Vocês de fato serão livres. Fecha aspas. João 8, 36. Desta forma, a outra liberdade é apenas um símbolo da verdadeira. Aspas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fecha aspas. João 6, 51. Símbolos. Uma vez que o mistério tenha sido revelado, é impossível não vê-lo. Vamos ler o Antigo Testamento à luz desta revelação e verificar se os sacrifícios eram verdadeiros, se a linhagem de Abraão não foi a verdadeira razão para a amizade de Deus, se a terra prometida era o verdadeiro lugar de descanso. Não. Portanto, todos eles eram simbólicos. Desse modo, todos esses sacrifícios e cerimônias eram símbolos ou absurdos. No entanto, essas coisas são cristalinas e sublimes demais para serem desconsideradas como absurdos. Observe se a visão dos profetas estava confinada aos eventos do Antigo Testamento ou se eles viram além deles. O véu descerrado sobre as Escrituras para os judeus também está lá para os maus cristãos e para todos os que não odeiam a si mesmos. Porém, quão dispostos nos sentimos a conhecer a Cristo quando realmente odiamos a nós mesmos. Tudo que Jesus fez foi ensinar aos homens que se amassem a si mesmos, que eles eram escravos, cegos, enfermos, miseráveis, pecadores e que ele veio para resgatar, para esclarecer, para santificar e para curá-los. Esta condição seria alcançada por aqueles que odiassem a si mesmos e seguissem a Jesus por intermédio de sua miséria e sua morte na cruz. Os judeus estavam acostumados com grandes e maravilhosos milagres, por terem experimentado as grandes maravilhas da travessia do Mar Vermelho e o acesso à terra de Canaã como uma amostra dos grandes feitos a serem realizados pelo Messias. Assim, os judeus esperavam algo ainda mais incrível e sublime, dos quais os milagres operados por Moisés formavam apenas um prelúdio. Os judeus materialistas não reconheceram a grandeza ou a humildade do Messias, cuja vinda havia sido prenunciada pelos seus profetas. Eles falharam em reconhecer em Jesus a grandeza que havia sido profetizada, como quando foi dito que o Messias seria o Senhor de Davi, embora fosse seu filho. Mateus 22, 45. Ou que ele existia antes de Abraão e que este o havia visto. João 8, 56, 58. Eles não creram que ele era tão grande quanto eterno. Igualmente, fracassaram em reconhecê-lo em sua humilhação e morte. Abre aspas. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, abre aspas, o Filho do Homem precisa ser levantado? Fecha aspas. Quem é este Filho do Homem? Fecha aspas. João 12, 34. Portanto, os judeus não acreditaram que ele era mortal, nem que era eterno. Pelo contrário, eles buscaram ver em Jesus uma grandeza terrena. Símbolos. Isaías 51. O Mar Vermelho, uma figura da redenção. Abre aspas. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se. Fecha aspas.
Marcos 2, 10, 11. Desejando mostrar que ele podia criar um povo santo com uma santidade invisível, dotando-o com glória eterna, Deus criou coisas visíveis. Como a natureza é uma imagem da graça, ele criou entre as boas coisas na ordem da natureza o que iria criar na ordem da graça, para que os homens compreendessem que ele podia criar coisas invisíveis, assim como criou as visíveis. Portanto, Deus resgatou o povo do dilúvio, fez com que fossem descendentes de Abraão, libertou-os de seus inimigos e lhes deu descanso. O propósito divino não foi resgatar todas as pessoas do dilúvio ou fazer com que todos fossem filhos de Abraão, mas simplesmente guiá-los até a terra prometida. Mesmo a graça é um símbolo da glória, pois não é a condição final. Ela foi antecipada por meio da lei e é, por si mesma, um símbolo de glória. Porém, tanto é o símbolo como a origem ou causa. A vida comum dos homens é como a dos santos. Todos nós buscamos satisfação e nossa atitude apenas difere quanto ao objeto no qual colocamos nossa satisfação. O que os homens chamam de inimigos são os que os impedem de obtê-la. Deus, portanto, tem mostrado seu poder de conceder dons invisíveis, mostrando o poder que exerce sobre coisas visíveis. A razão para tal ambiguidade. Símbolos. Os judeus haviam sido criados com esses pensamentos terrenos. Eles viram que Deus amava seu pai Abraão, que, por esta razão, Deus os fez multiplicar, separando-os dos outros povos, não permitindo que houvesse miscigenação. Quando eles estavam definhando no Egito, Deus os retirou de lá por meio de muitos sinais miraculosos operados em favor deles. Deus os alimentou no deserto com maná e os conduziu a uma terra rica. Ele lhes deu reis e um templo magnífico, no qual podiam oferecer sacrifícios de animais e ser purificados pelo derramamento do sangue. No final, ele enviaria o Messias para torná-los senhores sobre todo o mundo e para predizer o tempo de sua vinda. Quando o mundo estava acostumado com essas falácias materialistas, Jesus Cristo veio no tempo indicado. No entanto, ele não surgiu com a chama de glória esperada, levando os judeus a não apreciarem essa condição do Cristo. Após sua morte, o apóstolo Paulo veio para ensinar aos homens que todos aqueles eventos haviam acontecido de forma simbólica. 1 Coríntios 10, 11. Pois o reino de Deus não pertence à carne, mas ao Espírito. Os inimigos dos homens não eram os babilônios, mas suas próprias paixões. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em um coração puro e humilde. Hebreus 9, 24. A circuncisão do coração era necessária. Romanos 2, 29. Moisés não lhes deu o pão que desce dos céus, e assim por diante. Uma vez que Deus não estava disposto a revelar estas coisas a um povo tão indigno delas, mas desejando predizê-las de modo que viessem a crer, ele revelou de maneira clara o tempo em que as profecias iriam se cumprir. Com frequência, ele o fez de maneira figurada, de tal sorte que os que amavam os símbolos permaneceriam sobre eles, e aqueles que gostavam das coisas simbolizadas as veriam. Tudo que não conduz ao amor é simbólico. O único tema da Escritura é amor. Tudo que não faz referência direta a este bem único é figurativo. Já que há somente um objetivo, tudo que não conduz a ele é explicitamente figurativo. Assim, Deus permite diversidade a um único princípio de amor, a fim de satisfazer a nossa curiosidade, que busca a diversidade sempre em direção à única coisa necessária, pois uma só coisa é necessária e nós amamos a diversidade. Deus satisfaz essas duas necessidades
por meio da diversidade, que conduz ao único bem necessário. Os judeus eram tão apegados a símbolos e os aguardavam com tamanha expectativa que fracassaram em reconhecer o elemento real quando este veio no tempo e da maneira prevista. Por exemplo, os rabinos consideravam os seios da esposa de maneira figurativa. Cantares 4:5. Os cristãos sempre tomam a Eucaristia como um símbolo da glória a qual aspiram. A fim de tornar o Messias reconhecível para os homens de bem e irreconhecível aos maus e perversos, Deus antecipou a maneira como o Messias viria de acordo com isso. Se o caminho do Messias tivesse sido claramente predito, não haveria motivos para dúvidas, mesmo para os perversos. Se o tempo tivesse sido previsto de maneira nebulosa, haveria dúvidas até mesmo entre os homens de bem, pois a bondade existente em seus corações não teria sido capaz de levá-los à compreensão, por exemplo, de que a letra hebraica men, fechada, significava 600 anos. Mas o tempo foi profetizado de maneira clara, embora tenha sido revelado por meio de símbolos. Desta forma, os perversos entenderam a promessa como sendo referente à riqueza material e se desviaram, apesar de o tempo ter sido claramente predito. Mas os justos não. O conhecimento da riqueza prometida depende do coração, que chama de, entre aspas, bem aquilo que ama. Mas o tempo da promessa não depende do coração. Portanto, a clara revelação do tempo e a obscura predição das riquezas só enganam os maus. O testemunho judeu de Cristo. Razões para o uso de símbolos. Eles tinham que envolver um povo materialista e torná-lo repositório de uma aliança espiritual. A fim de inspirar a fé no Messias, era necessário haver profecias expressas por pessoas acima de qualquer suspeita, reconhecidas unanimemente como conscientes, leais e dotadas de um notável zelo. Para atingir plenamente tal objetivo, Deus escolheu um povo carnal a quem confidenciou as profecias que anunciavam o Messias como Salvador e dispensador das bênçãos terrenas, tão aguardadas por eles. E assim, os judeus mostraram um excepcional respeito para com seus profetas e providenciaram para que todos tivessem acesso aos livros que profetizavam sobre o Messias, assegurando a todas as nações que ele viria conforme anunciado nos livros, que permaneciam disponíveis a todos os que desejassem ler as profecias. Portanto, os que ficaram desapontados com a humilde e ignóbil vinda do Messias tornaram-se seus inimigos mais ferrenhos. O resultado foi que, de todas as pessoas no mundo, os judeus mostraram ser os mais escrupulosos e zelosos observadores da lei e dos profetas, os quais eles têm preservado incorruptíveis. Assim, os que transmitiram os livros que dão testemunho de Jesus Cristo, dizendo que ele seria rejeitado e causa de escândalo, são os mesmos que o rejeitaram e crucificaram, pois de fato Jesus foi um escândalo para eles. A própria rejeição de Jesus por parte dos judeus atesta que ele era o Messias. De igual sorte, suas afirmações foram provadas tanto pelos judeus justos que o aceitaram, como pelos injustos que o rejeitaram, uma vez que ambos foram preditos. Eis a razão por que as profecias possuem um significado espiritual oculto, ao qual os judeus foram hostis por considerarem apenas o significado material que mais lhes interessava. Se o sentido espiritual tivesse sido descoberto, eles seriam incapazes de recebê-lo em seus corações. Desse modo, eles não os teriam passado adiante, pois lhes faltaria o zelo para preservar os livros e as cerimônias. Se eles tivessem legado as promessas espirituais, preservando-as incorruptíveis até a vinda do Messias, o testemunho deles não teria peso algum, porque eles estariam
ao lado de Jesus. Eis porque o fato de o significado espiritual ter permanecido oculto é uma coisa positiva. Por outro lado, no entanto, se esse significado tivesse sido mantido a 7 chaves, sem deixar qualquer vestígio, teria sido inútil como prova das alegações do Messias. O que então aconteceu? O significado temporal foi mantido oculto na maioria das passagens e claramente revelado em algumas. Além do fato de o tempo e a condição do mundo terem sido previstos de forma tão evidente quanto o sol ao meio-dia. E esse sentido espiritual foi explicado de forma tão cristalina em certas passagens que a única explicação para que as pessoas não o reconhecessem é que estavam acometidas de algum tipo de cegueira imposta pela carne ao espírito, tornando-se assim propícias a conclusões equivocadas. Esta é a maneira como Deus age. Na maioria das passagens, o significado espiritual é obscurecido por outro significado, mas revelado em algumas poucas. Isto é feito de tal maneira que, onde este significado está oculto, as passagens são dúbias e dão margem a mais de uma interpretação. Enquanto as passagens nas quais o significado é claramente revelado, a única interpretação possível é espiritual. Portanto, não há razão para equívocos, e só uma pessoa carnal poderia ser enganada, não conseguindo enxergar o verdadeiro sentido, pois quando coisas boas foram prometidas em abundância, o que os impediu de compreender como verdadeiras bênçãos, a não ser sua própria cobiça? Mas aqueles cuja única bênção está em Deus, as relacionam somente a Deus. Pois há 2 princípios em constante combate pelo controle da vontade humana: avareza e amor. Isto não quer dizer que a avareza é incompatível com a crença em Deus ou o amor com bens terrenos. Mas a avareza aproveita-se de Deus e tem seu prazer nas coisas do mundo, ao contrário do amor. Os eventos são descritos em relação ao propósito supremo. Qualquer coisa que nos impeça de alcançar esse propósito deve ser considerada como inimigo. Assim, criaturas, ainda que sejam boas, se tornarão inimigas dos justos quando as afastarem de Deus. O próprio Deus é o inimigo daqueles cuja ganância é frustrada. Portanto, uma vez que o termo inimigo depende desse propósito supremo, o justo o adota para referir-se às suas paixões, enquanto o homem carnal o adota como referência aos babilônios, e assim tais termos são obscuros apenas para os injustos. Eis o que diz Isaías, aspas, guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos, fecha aspas, e que Jesus Cristo seria uma pedra de tropeço, Isaías 8, 6 a 16. Porém, abre aspas, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, fecha aspas. Mateus 11, 6. O último versículo de Oséias coloca isso de forma hábil, abre aspas. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Fecha aspas. Oséias 14, 9. Aspas. Neles cairão. Fecha aspas. E mesmo assim, a aliança feita para cegar alguns e iluminar outros forneceu um sinal apenas nos que foram cegos quanto à verdade que deveria ser conhecida aos outros. Pois as bênçãos visíveis que receberam de Deus foram tão divinas e maravilhosas que não deveria haver dúvidas quanto à sua capacidade de lhes conceder as bênçãos invisíveis e o Messias. A natureza é um símbolo da graça divina, e os milagres visíveis são imagens dos invisíveis. Abre aspas, mas para que vocês saibam, eu lhe digo, levante-se, fecha aspas, Marcos 2, 10. Isaías compara a redenção vindoura à travessia do Mar Vermelho. Deus mostrou, por intermédio do êxodo do Egito,
da travessia do mar, das derrotas dos reis, do maná e da descendência de Abraão, que ele era capaz de salvar, de mandar pão dos céus, de modo que esse povo hostil é um símbolo e uma representação do próprio Messias que eles não reconhecem. Portanto, Deus tem nos ensinado que, no fim das contas, todas estas coisas são apenas figurativas e que o verdadeiro significado está relacionado com, entre aspas, verdadeiramente livres, verdadeiro israelita, verdadeira circuncisão e verdadeiro pão do céu. Cada um de nós encontra nestas promessas o que jaz no mais íntimo de nosso coração. Vemos as bênçãos temporais, assim como as espirituais, Deus ou as criaturas. Porém, com esta diferença, os que buscam a criatura de fato a encontrarão, porém com muitas contradições. Somos proibidos de amá-las e somos ordenados a cultuar e amar somente a Deus, o que leva à mesma coisa. Eles descobrem que o Messias não veio para eles, mas os que estão buscando a Deus o encontram sem qualquer contradição e descobrem que são ordenados a amar somente a Ele e que o Messias veio no tempo predito para lhes conceder as bênçãos pelas quais ansiavam. Assim, os judeus testemunharam os milagres e o cumprimento das profecias. A fé deles lhes ensinou a adorar e amar somente um único Deus. Esta foi uma ordem perpétua. Por conseguinte, isto possuía todas as características de uma verdadeira religião, o que de fato era. No entanto, os ensinamentos dos judeus devem ser diferenciados dos ensinos da lei judaica. O ensino dos judeus não foi verdadeiro, apesar do testemunho dos milagres, profecias e eternidade, porque lhes faltava o preceito adicional, qual seja o de adorar e amar somente a Deus. Seus corações tornaram-se endurecidos. Como? Pelo incitamento de sua cobiça e pela esperança de satisfação. Deus usou a concupiscência dos judeus de modo a serem usados para Jesus Cristo, que trouxe o remédio para tais desejos terrenos. Deus utilizou a cegueira desse povo em benefício de seus eleitos. Aqueles que consideram difícil crer irão buscar alicerce para tal pensamento na descrença dos judeus. Abre aspas. Se as evidências são tão claras assim, por que então os judeus não creram? Fecha aspas. Argumentarão. Eles quase desejam que os judeus tenham crido realmente, de modo que eles mesmos não teriam sido impedidos por este exemplo da rejeição por parte dos judeus. Porém, essa mesma rejeição é o alicerce de nossa própria crença. Nós deveríamos ser menos inclinados a crer se eles estivessem do nosso lado. No entanto, o incrível é que eles, mesmo fascinados pela profecia, foram tão hostis com relação ao seu cumprimento. O que poderiam fazer os judeus inimigos do Messias? Se eles o aceitassem, teriam dado mostras de quem ele era por meio de tal aceitação. Isto teria significado que os que buscavam o Messias o haviam aceitado como tal. Porém, se eles o rejeitaram, apenas mostraram quem ele era por meio de sua rejeição. Os judeus rejeitaram a Jesus, porém nem todos. Os santos o aceitaram, mas não os preocupados com o mundo. Longe de diminuir a sua glória, essa rejeição é sua coroa e clímax. A razão que deram para a sua rejeição, e a única encontrada em suas escrituras, no Talmud e nos escritos rabínicos, é simplesmente que Jesus Cristo não usou de força para persuadir o povo. Aspas. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Fecha aspas. Salmos 45, 3. Isto é tudo o que eles têm a dizer? Aspas. Jesus Cristo foi condenado à morte. Fecha aspas. Eles declaram. Aspas. Ele foi um fracasso, pois não subjugou os pagãos por meio da força. Ele não nos deu o espólio, nem riquezas. Fecha aspas. É tudo o que tem a declarar?
Isso é exatamente o que nos faz querer amá-lo, pois o tipo de mensagem que tentaram propagar não me atrai. Claramente, a única razão que os impediu de reconhecer quem é Jesus, de fato, foi a própria concupiscência deles. Na verdade, por meio da rejeição, eles se tornaram testemunhas irrepreensíveis. Além disto, ao agirem assim, eles estavam cumprindo as profecias feitas a respeito de Jesus. Por certo, a sua rejeição de Cristo possibilitou a realização desse verdadeiro milagre, pois as profecias são os únicos milagres permanentes tornados possíveis, embora estejam sujeitos a desafios. Está claro que eles são um povo criado com o expresso propósito de serem testemunhas do Messias. Isaías 43, 9, 10, 44, 8. Pela tradição, eles transmitiram seus livros, amando-os, embora sem os compreender. Tudo isso foi predito. Os julgamentos de Deus lhes foram confiados, mas foram mantidos como livros selados. Se isso foi tão claramente predito aos judeus, por que não creram ou por que não foram totalmente destruídos por rejeitarem uma revelação tão óbvia? Minha resposta é esta. Primeiramente, foi predito que eles rejeitariam a verdade previamente revelada, e segundo, foi prenunciado que eles não seriam exterminados. Nada contribui mais para a glória do Messias que estas duas verdades. Não era suficiente apenas ter as profecias. Elas também tinham que ser mantidas acima de qualquer suspeita. Ao destruírem o Messias, uma vez que não o aceitaram como o Messias deles, os judeus, na verdade, conferiram a Jesus este sinal supremo de que ele era de fato o Messias. Por meio de sua contínua rejeição a Cristo, eles se tornaram testemunhas perfeitas de quem ele era. Ao matá-lo e persistir em negá-lo, os judeus cumpriram as profecias sobre ele.